amantes do futebol, aqueles que não curtem futebol também, seja bem-vindo ao Teodoros Podcast. Aqui comigo, Igor Teodoro, Sônia Roberto Teodoro, Danilo Teodoro, Thiago Teodoro e João Lucas Teodoro. Estamos aqui hoje para falar do nosso amado futebol, né? E vamos começar a pauta de hoje falando sobre a seleção brasileira, a nossa querida seleção brasileira. E o que vamos começar falando hoje é sobre o jogo que teve terça-feira. Hoje estamos gravando no sábado. O jogo que teve terça-feira entre Brasil e Uruguai, lá na Arena Fonte Nova. Um resultado não muito bom, mas péssimo. O jogo, pior ainda. O que você achou do jogo, Danilo? Conseguiu assistir o jogo inteiro? Não, pior que não deu para assistir o jogo todo, não. Eu também não. A situação está tão crítica que a gente fica preocupado com o que vem no futuro, né? Porque e mesmo assim a gente acha possível que o Brasil consiga ganhar a Copa de 26 desde que o Neymar ele volte com desempenho alto. Mas o que eu acho que falta para a seleção brasileira, o resultado, falando em resultado para mim foi uma porcaria. O time do Uruguai está muito ruim, o time do Uruguai, os caras estão todo mundo ali um brigado com o outro, o técnico ele destruiu a relação de todo mundo ali. Só que eu não sei se falta qualidade somente ou se falta um treinador que consiga trazer o desempenho dos jogadores para o que aqueles caras fazem dentro do próprio clube, né? Porque você assiste o jogo, é algo absurdo, algo que você não consegue identificar nenhum tipo de melhoria. E não é nesse jogo só, né? O primeiro tempo contra a Venezuela foi razoável. Esse ano. Mas eu acho que desde a saída do Tite, infelizmente, pegou Ramon ali, pegou Fernando Diniz. O Tite desempenho também era mais resultado. O resultado do Tite era muito bom. Mas hoje não tem resultado nem desempenho. Na eliminatória, o Tite colocava no bolso. Hoje não tem resultado nem desempenho. Só que o Tite jogava com o Casemiro, com o Neymar. Mas deixa eu concluir. Aí, o que acontece? Nesse sentido de resultado, classificar para a Copa, o Brasil classificar, isso é um fato. Só que eu quero deixar só uma reportagem que eu estava vendo ontem. Em 97, teve uma reportagem do jogo do Brasil contra a Venezuela. E a reportagem da Globo, né? Acho que foi no Jornal Nacional. A Fátima Bernardes, ela falou que o Brasil tinha decepcionado no jogo contra a Venezuela, porque tinha ganho só de 4-0. Olha a loucura. O jogo foi decepcionante e o Brasil tinha ganho de 4-0. A discrepância era muito... É algo que a gente não consegue, né? O pessoal da geração de hoje, que vem agora e que acompanha futebol, não entende isso. Às vezes os outros olham, mas vocês estão querendo demais, É que a seleção brasileira, ela é... O padrão é alto. É alto, sempre cara. Foi. Historicamente, o padrão é alto. Em todo sentido, entendeu? O Dorival Júnior, ele é um treinador para Campeonato Brasileiro, para time brasileiro, ele é excelente. Os trabalhos dele foram ótimos sempre. Mas para a seleção não dá, gente, não dá. E assim, precisa ser visto isso logo. Eu acredito, na minha concepção, para mim, 2025 já tinha que ter um treinador novo. E isso está refletindo no público, né? A gente viu lá, o Galvão Bueno até falou no podcast dele lá, que a hora que abriu a câmera, que ele viu a quantidade de pessoas que estavam no estádio, o valor, né? O coração, tudo bem, mas antes o ingresso também era caro. Antes do ingresso também. Só que você pagava R$400 para ver o Ronaldo, para ver o Ronaldinho, para ver o Rivaldo. Você vai ver quem agora? Paquetá? Ô, irmão, vai pro TikTok, você vê o Paquetá lá no TikTok. Danilo. Entendeu? Danilo. Conseguiu assistir o jogo inteiro? Não consegui. Conseguiu, Thiago? Olha, eu tava comendo muita pizza na hora, porque foi aniversário da minha mulher, mas é a mesma coisa de sempre. Eu acho que é o mesmo jogo, a mesma coisa de sempre, mesma perdição de gol. Mesma ladainha. Aí toma um gol que tá todo mundo olhando, tomar, e é a mesma coisa de sempre, cara. Eu não vejo mais saída, não. Eu acho que não tem o que fazer. Enquanto o Neymar não voltar, o Brasil vai precisar. E eu acho que tem que ter uma mudança radical em todos os sentidos. Só um adendo disso daí. Ontem os caras estavam entrevistando o Ronaldo e o Ronaldo estava falando que ele verdadeiramente ele quer ser o presidente do CBF. Ele já tem um plano, ele já tem tudo, e assim, isso eu acho que seria uma coisa pra gente falar mais pra frente em outros podcasts, em outros episódios, mas é uma coisa que a gente poderia avaliar, analisar e que acho que vai dar certo isso daí. Tomara, né?
E aí, João Lucas, conseguiu assistir o jogo inteiro? Dormiu? Assisti. Não dormiu? Não, Que assisti. teve bastante gente que dormiu no jogo, inclusive eu. Assisti, graças a Deus, dessa vez eu não posso na seleção. Dessa vez eu perdi. Horrível, feio demais de ver essa chora do domingo. Não. Aqueles lateral direito e esquerdo. Meu, ele não é jogador de futebol, não, velho. Aquele Danilo ali. Tem uma bola no final do jogo que ele pegou assim. A bola deu certinho pra ele assim, ó. Dava pra ele cruzar a bola, aí pra ele de fundo, ele foi querer chutar. Aí meio que ele chutou, ele meio que errou o chute dele. Aí o cara tirou, o Uruguai saiu no contra-ataque. Aí você pega os caras na seleção. O Vinícius Júnior não rende, Rafinha também jogou nada. Ah, mas nos Mas eu não tô entendendo o Rafinha jogando de medo. Nos times rende, beleza. Só que não tem. A seleção joga assim sem centroavante, de verdade. Não tem centroavante, não tem nada. Aí beleza, Pedro machucou. Será que não tem nenhum outro que tem a mesma característica? Não, se não tem, não joga com. Então, aí você vai falar, mas o Neymar, como o Neymar não tem que votar, gente? Não, Vai qualquer um. ele é o vai votar, único. vai decidir, vai qualquer um. a pessoa que fala que o Neymar não faz falta não entende nada de futebol. A zaga também, o Marquinhos já deu. Já deu. Tem como o Marquinhos dar Marquinhos tudo, cara. Tudo. A zaga do Brasil tinha que ser Gabriel Magalhães e Breno. É isso. O moleque joga muito, mas jogando pra caralho. Volante, fala pra mim, um volante hoje melhor pro Casemiro. O Casemiro gordo do jeito que tá no Manchester United encostado. Fala pra mim, um que é melhor que ele. O Real Madrid depois até pedir ele de volta pra poder voltar, porque não tem volante no elenco, ele quer ele de volta. Pra ele poder voltar, pra poder ficar lá em cima. Eles eram game, porque o Real Madrid voltar e pegar de volta, aí Não sabe faz que não. O Real Madrid não mandou. Ele escolheu. Não é mais muito Real Madrid característica. não Não, o Real Madrid não faz questão. É, O Real Madrid não faz A questão. gente reclamava, às vezes reclamava na outra eliminatória lá de 2018. Tava vendo um jogo do Brasil contra a Argentina em 2020, nas eliminatórias da Copa de 2022. Esse jogo foi, acho, em 2020. O Brasil fez 3x0 da Argentina. Neymar, Gabriel Jesus e o Coutinho, 3x0. Os caras destruíram com o jogo, acabaram com o O jogo. Gabriel Jesus jogava muito. Se você pega Só na Copa o Tite acabou com ele. se você pega esse jogo aí e dá uma olhada nos jogos de hoje pra você ver a diferença de seleção. Como que era? O jeito de jogar. Hoje em dia, você vê as seleções, você vê o reflexo de como a seleção brasileira está fraca. Com as outras seleções, os caras não têm mais nem medo do Brasil. O Brasil consegue ganhar da Os Venezuela. caras não têm mais medo. Não, a gente não tá falando de França. A gente assistia jogos do Brasil, os caras só jogavam defendendo. Hoje os caras não estão nem aí pro contra-ataque do Brasil, os caras nem aí. É só você ver jogadores que já pararam de uns tempos atrás e os jogadores falando. Sempre Ronaldinho, quando fala de Ronaldinho Gaúcho, quando fala de R9, principalmente lá com o Ronaldo Fenômeno, R9, e é sempre na votação de atacantes, o Ronaldo geralmente sempre ganha, deles fazendo um mano a mano. Então é sempre Ronaldinho Gaúcho, e os caras brilham o olho de falar de Fizeram hoje. uma pergunta pro Luiz Fabiano, quais foram o time que você jogou, o melhor time que você já jogou, monta aí. Só o Rogério Ceni que era do São Paulo. O resto era tudo do Era Brasil. só lenda. Mas você vê os caras, Gilberto O Silva. Rogério Ceni era do Brasil também. Não, sim, mas ele jogou com o Rogério no São Paulo. Tá. Apareceu São Paulo. O Rogério e o Kaká. Os únicos dois que foi do São Paulo, mas tudo no Brasil. Cafu e o Roberto Carlos. Eu fui de São Paulo, mas... Não, na seleção. Não, Parecia assim. Não vamos nem tocar Não, nesse sim, assunto, mas vai dar Sim, tempo. mas não tem, não vai ter. É absurdo. Não fabrica mais. O problema é Não fabricar. Não fabrica mais. Os caras que jogam bola de verdade, eles estão trabalhando, mano. Eles jogam bola no fim de semana. Se eu tivesse ou joga bola no sofá. Se eu tivesse Ele um teve filho, dinheiro pra se bancar. se eu tivesse um filho hoje que quisesse jogar futebol, eu ia falar pra ele, filhão, é lateral direito ou lateral esquerdo. É o que precisa. Aprende lateral a direito, fazer o lateral arco esquerdo, e... Aprende a cruzar, eu botar ele pra cruzar o dia inteiro, aprende a cruzar, pega condicionamento físico pra subir, voltar bem, acabou, filho. Porque não tem, cara, não tem. E aí, conseguiu assistir o jogo inteiro da seleção? Não dormiu, não? Caramba, Fiquei com raiva, velho. Muito ruim. Feriado, né? Eu falei. Horrível. Não dá não. Triste. O lateral Danilo lá não entende. Não, e o como é problema é que que o cara ele... é capitão ainda. Então, isso que não dá pra entender. A liderança, ele é É o liderança. pior, Ele discutiu com o Que torcedor. liderança, discutiu com o torcedor na arquibancada, irmão. Liderança é essa? Então, Sônia, e aí, o que você achou? Conseguiu assistir o jogo inteiro? Não conseguiu? Eu assisti até a parte que o Paquetá pagou minha bet e fez a minha pizza, né? Ele entrou e com 2 minutos de campo ele tomou o cartão amarelo. Ele é bom nisso, ele é bom 8 nisso. mil voltou 40 reais. Ele é bom nisso. Eu- Amarelo e na bet. Eu e a ilha de Paquetá foi dormir feliz. Mas em relação ao jogo em si, eu vejo muito que os jogadores
que não são consagrados na seleção têm medo de perder a posição. Então, tipo, os jogadores mais antigos, eles não tinham medo de fazer partida ruim, sabia que é normal o jogador fazer uma partida abaixo. Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo já fez uma partida abaixo, é normal. E na próxima convocação eles sabiam que eram os melhores e eles estariam lá. E hoje em dia, tipo, o Luiz Henrique, aqueles volantes do time médio pequeno da Inglaterra, o Savinho, eles sabem que se fazer 2 partidas ruins na próxima convocação pode ser um cara nada a ver e ser convocado. Então eles têm muito individualismo, eles têm que fazer gol, têm que mostrar que é bom para poder estar na convocação. E teve um lance que veio um cruzamento para trás, e se o Luiz Henrique só deixa a bola passar, o Estevão chegar para finalizar na perna boa. O Luiz Henrique, ele estava totalmente mal posicionado. Ele tentou chutar, a bola foi quase para o lateral. Todo torto. Ali é uma questão, tipo, na minha opinião, de ego. Não tô falando nesse lance específico, mas tem muito lance assim na seleção. Mas esse ego que você tá falando é porque o nível tá tão baixo que os caras olham e falam, qualquer um pode vir. Então, se eu fizer merda aqui, eu vou sair fora, porque ele pode convocar o Zezinho, Guinho. Então, o primeiro ataque do Brasil, o primeiro ataque do Brasil foi uma tabela entre o Rafinha e o Savinho, no lado direito. O Savinho entrou quase dentro da pequena área para chutar de esquerda. Do nada, o Vinícius Júnior apareceu do lado direito, mano, e chutou no lugar dele. Todo errado. O Martinelli entrou também, muito individualismo. O Martinelli é isso, né? Só jogando pelo lado Pega esquerdo. a bola, baixa a cabeça e sai correndo. Então falta isso, eu acho, na seleção. Eles querem, os jogadores eles entram, eles falam assim, não, tem que mostrar, porque na próxima convocação qualquer louco pode vir. Tem que fazer um gol. Eles olham assim, vê o elenco no vestiário e falam, meu, se eu não jogar bem aqui, na próxima o Davidson pode estar aqui, o Bernardo pode voltar para a seleção. Ele não levou o Henrique, né? Então é isso. Ele não levou o Henrique, aí você tira com ele que não tá jogando no Real Madrid, ele levou, os caras pensam assim, Mas se eu o não Henrique, jogar aqui, eu não vou ser convocado, entendeu? Mas em relação ao Hendrick, o Hendrick não foi convocado para a seleção brasileira, ele está na reserva do Real Madrid. Aí o Igor Jesus é convocado jogando no Botafogo. E ele tem É 10 uma anos. diferença absurda. Se o Hendrick estiver jogando no Botafogo, ele era o melhor jogador do Brasil. Então tem muito isso, que não faz sentido nenhum na seleção, mas é uma coisa que a gente já falou no outro. Futebol, não. Acho que não é futebol ele que não ir para a seleção. Eu acho que assim, em relação à seleção brasileira é muito isso. Mas se Precisa, o que o Danilo falou, precisa de uma mudança radical ali dentro, não jogadores lá dentro, de alguém que mande mesmo. Mas o problema é que quem manda não entende de futebol. Então, Aí e outra tá. coisa, você vai jogar contra o Brasil. Entendeu? Você vai jogar contra o Brasil. Você olha pro volante. Você vê, mano, com todo respeito, mas você vê Bruno Guimarães, quem é o volante? Jogou terça? Jogou, André, não é? foi André do o Vasco. André foi banco, o André entrou depois do final. Bruno Guimarães e o Gerson? Gerson. Foi o melhor em campo. Ah, mas Então, Cara, o melhor olha do ali. Brasil tá jogando na onde? O Então. melhor da seleção tá jogando aonde? o melhor em campo foi o Gerson. Então, Só que você é adversário, eu falo como um adversário. Você tá acostumado a pegar o Brasil, velho? Você vê no volante, no meio do Brasil, você vê o cara que tem 5 Champions League, tem 3 seguidas. Você vê um atacante que é o melhor do mundo, você vê um que Hoje o cara é reserva do Wolverhampton. Aí os caras vão jogar contra. Sabe Olha, quem o é, melhor e sabe jogador, tudo isso. com todo respeito ao Flamengo, aos times do Brasil, mas não compara com o nível europeu. O melhor jogador da seleção brasileira joga no Brasil, joga no Flamengo. Que nem você falou do Casemiro. Se o Casemiro tivesse em campo, mesmo ele Você acha que o cara vai se escapar? Não Você acha que vai se escapar? nível que tá aqui, O cara conhece Casemiro. que já teve muitos anos, ele estando ali é o Casemiro. É a mesma coisa que o Vanderlei Luxemburgo falou. conhece os atalhos. É a mesma coisa do Vanderlei Luxemburgo falou lá. Nunca que você vai ver o Casemiro batendo cabeça com outros volantes ali, igual a gente viu. Quer ver o Mesma mesmo significado de atalho? Thiago Silva ele não corre nem metade do que ele corria na Europa, mas ele tá em todo lugar da zaga lá. Fernandinho? Porque ele sabe onde tá. Fernandinho no Atlético Paranaense, Fernandinho parou de jogar no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tá caindo. Machucou. Ele voltou antes do tempo. Tá machucado ainda, mas Joga voltou a muito, jogar. porque conhece. É, diga assim, Até, ó, assim, o São Paulo tem um desse, por mais que reclame bastante, o cara tem 38 anos, ele tá jogando todos os jogos e joga de volante. Como que ele faz isso? Cara, Porque ele sabe se posicionar. Ele não Felipe pode Melo. ter Luiz Gustavo, Luiz ele sabe se Gustavo posicionar. no São Paulo também, que tem alguns jogos que ele não Mas jogou ele é bem, mas- velho pra posição, Felipe ele Melo. corre o jogo inteiro, só que ele corre certo. Foi entendeu? bicampeão da Libertadores do Palmeiras, foi campeão da Ele dá umas Libertadores. corridas erradas. Então, não, mas se ele corresse errado teve dele, ele tinha machucado dele, ele é velho. Só que é atalho do campo, é conhecer, é o cara ir enfrentar você, os caras que te conhecem jogando, o cara não vai te deixar sozinho. A gente vê muito isso. Entendeu? Os caras não vão te deixar sozinho, porque te conhece, porque os caras sabem que você pode fazer alguma coisa. Agora, você chegar no meio, você vê que não tem. Mano, quem é esses caras aí? A diferença é assim, tipo assim, eu posso estar, quando a gente vai jogar lá, com a perna zoada,
Fala, vou estar lá só por estar. É isso, porque você leva alguém junto É com uma você. raça. Arrasta e preocupa os caras. Pô, o cara pega de frente pro Bruno Guimarães, pro André. O cara tem habilidade, ele vai tentar dar o elástico. Por acaso, que eu quero ver ele tentar dar o elástico. O Brasil tem Os caras não conhecem ninguém, não. o Brasil tem uma questão muito séria nisso daí, porque hoje o melhor jogador, teoricamente, do Brasil seria o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior, ele é totalmente queimado na Europa. O Vinícius Júnior hoje, ele tem o prestígio que ele tem porque ele joga no Real Madrid. Se o Vinícius, sim, claro, mas se o Vinícius Júnior ele jogasse em outro time, a torcida do Real Madrid ia ser uma das primeiras torcidas a fazer o que as outras torcidas fazem com ele, irmão. Entendeu? Ia ser uma das primeiras torcidas a fazer isso. Agora, o que acontece? Aí fala, mas é só uma questão de racismo. Beleza, isso pesa. Só que O Daniel já sofreu muito isso. Não, mas vocês têm que saber levar. 80% do Isso aí- Real Madrid Então, é só ele. isso daí a gente também não pode falar porque a gente nunca passou, né? Mas assim, o que eu tô falando nesse sentido é o quê? É o prestígio que o próprio jogador, mesmo jogando no maior clube do mundo, ganhando tudo que ganhou, os caras olham pra ele, estão nem azul, irmão. Por quê? Porque é um cara que não põe respeito lá fora. Porque, por exemplo, você pega o que o Kaká Não é fazia temido. jogando bola. Você pega, não é só a questão de jogar bola, gente, é comportamento. Esse comportamento. Contra o Dortmund, o cara jogou, o jogador do Dortmund, acho que foi o Dortmund, o jogador deu a bola na mão dele, ele soltou a bola, não quer a bola. Aí o cara veio, o outro pegou a bola, deu a bola, ele fez a mesma coisa. Aí o Modric foi a mesma coisa, o cara pegou a bola na mão do outro, o Modric pegou a bola e bateu lá. Ele fez isso Ele fez isso na semifinal da Champions. com o Kimmich também. Ele Qual é fez a isso vantagem? mesmo. O time estava provocando ele. Qual é a vantagem de fazer um negócio desse daí? Foi duas Qual é vezes. a vantagem? É uma coisa que a gente nunca viu o Ronaldinho Gaúcho fazer. Você tá entendendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. O O cara. Ronaldinho Gaúcho tá puxar pra frente, Mas pra sabe- trás, elástico. Mas sabe, eu já. A minha opinião sobre o Vinícius Júnior já é outra que, assim, pra mim, Vinícius Júnior é tipo o caso do Yuri Alberto no Brasil. Venderam o cara como salvador da pátria, não é, mano. Não é essa bola aí, mano. Ele é um É, jogador, jogador mediano que é o que é hoje por conta do nível fraco do futebol atual. Mano, pra mim, ele e Rafinha é tipo a mesma coisa, assim. A diferença é que, pela explosão que o Vinícius Júnior tem, a própria mídia colocou ele como salvador da pátria. Mas ele não é, mano. Porque Não adianta você jogar e falar assim, da onde veio também, né, irmão? Vamos Veio jogar da o onde veio. Brasil vai jogar. Pô, mano, nós vamos jogar contra a Argentina, os caras têm o Messi. Nós temos o Vinícius Júnior. Mano, eles tentaram vender isso, conseguiram vender isso por muito tempo, mas não é isso. Não Fizeram tem. muito isso, acabaram Vinícius prejudicando Júnior é só demais a mais seleção um. com isso. Pra mim, Vinícius Júnior é só mais um. Mais um que agrega. Ó, na seleção brasileira tem jogadores um milhão de vezes melhor que o Vinícius Júnior. O Estevão mesmo, com uma perna do Estevão é melhor que o Vinícius Júnior. O Rodrigo, eu escolheria o Rodrigo do fechado. Rafinha escolheria no lugar do Vinícius Júnior. Então, uma questão interessante, para a gente finalizar esse ponto da... Tem um assunto que eu estava pensando que eu acho bem interessante para a gente falar sobre a seleção, para finalizar, que é a questão desse público baixo e a questão de que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que não torcem mais para a seleção, tá ligado? Que não se importam mais com a seleção brasileira. E eu estava pensando num meio de se conseguir trazer o público de volta a gostar da seleção. O torcedor brasileiro a torcer para a seleção. Simples. Por incrível que pareça. E por mais que eu concorde que os melhores jogadores estão na Europa, realmente estão, eu tenho um pensamento de que, assim, se classificar para a Copa do Mundo, se classifica. É fato. Não. O Brasil se classifica para a Copa do Mundo porque é muito fácil a classificação para a Copa do Mundo. Vai muitas seleções para a Copa. Então, nas eliminatórias, eu acho que seria muito viável, pelo menos nas eliminatórias, convocar jogadores que atuam no Brasil. Só no Brasil. eu ia falar Porque ia isso, trazer cara. o torcedor do Corinthians, ia trazer o torcedor do Palmeiras, ia trazer o torcedor do São Paulo, ia trazer o torcedor do Flamengo. Fazer esses torcedores torcerem para a seleção brasileira, por quê? Porque tem o Gerson lá, porque tem o Estevão lá, porque tem o Lucas Moura lá, porque tem o John lá, O Yuri Alberto, porque a gente tá. tem o Yuri Alberto que Onde a gente merecia tá? ser convocado. 2024. Volta em Tem 2024. 2 anos ainda para voltar. Os números do Yuri Alberto não dá pra entender. Eu não Ele tenho era nada. jogador do Não Igor dá pra Jesus. entender o Igor Jesus na seleção e o Yuri Alberto não. Se for por número, irmão. Nas eliminatórias, a gente teria 3 bons jogadores, que seria o Pedro, o Igor Jesus e o Yuri Alberto. São Agora- 6 que estariam merecendo. Olha que negócio doido. Se você volta em 2017, quando tinha data FIFA do time da Europa não liberava os jogadores, que eles só convocavam os jogadores do O Brasil Brasil, ganhava. batia na seleção de hoje, olho fechado. Os jogadores que jogavam no Brasil. Batia na seleção hoje, que joga todo mundo na Europa. Batia. Fácil. Mas a questão é a seguinte: você não acha que traria de volta os torcedores?
pra torcer? Lógico, seria Porque, uma por exemplo, forma. Seria uma Por exemplo, forma. o cara que é palmeirense, não é nem só, no caso do Estevão, não é nem quem é palmeirense. No caso do Estevão, lá a Bahia inteira queria pedir o Estevão pra colocar o Estevão. Mas aí, tipo, no caso, tipo, por exemplo, você tem o... Hoje, Cara, você vai Palmeiras colocar uma seria- seleção brasileira. Cara, Você eu teria queria- 3 bons goleiros aqui no eu Brasil. queria- 4 bons goleiros aqui no Brasil, que poderiam tranquilamente ser colocados. Que é o Everton do Palmeiras, que é o John do Botafogo, o Hugo do Corinthians, e tem o Everson do Galo que tá pedindo passagem. O que esse cara tá fazendo é absurdo também. Tá numa fase boa, hein? Não, tá na idade, mas a gente tá falando de questão de eliminatórias. Não, mas Não ele pra tá pela numa Copa, fase É, muito boa. não pra Copa. Mas isso aí É 2 jogos de convocação, né? Você pega uma convocação inteira, só leva o cara daqui, né? Só 2 jogos. já vai valorizar o nosso futebol também. E outros, os caras iam Porque o entrar cara que tá babando. lá fala, pô, mano, Porque será aí que na entra Copa do Mundo babando. eles vão levar só o jogador do Brasil? Eu vou avaliar uma proposta do Brasil. Já tem o Super Mundial que vai valorizar o... E a vontade, né, irmão? E Os deixa eu caras iam falar, entrar babando, não deixa isso acontecer, não. mas deixa eu falar um negócio. Mas seria viável. Deixa eu falar um negócio. Por exemplo, isso aí não vai acontecer por causa de Não vai. empresário e tal, mas eu acho que seria uma ideia boa. A questão do torcedor ia ser interessante. Ia trazer bastante E volta, a paixão do o que brasileiro. o Thiago falou é verdade, Sim, os sim. caras iam entrar mordendo grama, porque no jogo contra o Uruguai tem um lance que o Uruguai pega a bola, no contra-ataque o Bruno Guimarães volta andando. O cara volta andando, ele não tá nem trotando, ele tá andando. Quem vai entrar no lugar dele Ele na tá próxima andando. posição? Entendeu? Então, assim, Ninguém. os caras que estão na Europa, os caras eles olham e falam, mano, não precisa de seleção. Eu não preciso de seleção. Entendeu? Não preciso. E a sensação que eu E- tenho é se o Apodi estivesse jogando campeonato, estivesse no Birmingham City, ele ia pra seleção. E a seleção? Com certeza. Mas Com o certeza. Joelito não vai. É isso que é estranho. Apesar dele, não é bom. Ou não tá vinculado. Mas acho que a melhor forma de você trazer o torcedor de volta é você colocar o Ronaldinho, o Kaká, todo mundo pra jogar de novo. Mesmo nos Legends aí, coloca na camisa. Ontem. Coloca os caras com a camisa da seleção brasileira, acho que fica melhor essa seleção aí. Ontem eu falei pro meu pai, eu falei, Contra a pai, seleção de 2002, com os caras com a idade que estão aí. Acho que é a eu seleção de hoje. convocaria pra lateral esquerda O Zé Roberto. Aí, ó. Eu falei pro meu pai, pai, essa seleção brasileira de hoje, se pega a seleção de 2002, acho que seria 1-0 para a seleção de 2002. Meu pai falou, Com a como idade assim? de hoje. Eu falei, não, eles estão muito velhos. Com a idade de hoje. Mas sabe uma coisa de seleção que eu tava, pra gente Irmão, finalizar essa pauta? queria ver Vinícius Júnior, Rafinha contra Lúcio Juan e. Não dá. Não tem Nossa, idade Já de sou futebol. Roque Júnior. A gente vive Roque Júnior, então. a gente assiste um futebol onde o Posso zagueiro, pegar o zagueiro uma internação. a gente assiste um futebol hoje e a gente que o zagueiro não precisa saber marcar, precisa saber sair jogando. Eu O goleiro vi. não precisa saber Eu, defender, atacante, o eu atacante não precisa fazer gol, ele precisa saber Eu vi marcar. no meu time um dos melhores zagueiros que atua no Brasil há vários anos consecutivos ir para reserva, porque o outro cara que não chega nem perto da metade da marcação dele consegue sair jogando. Mas No meu o zagueiro tem que time, saber sair jogando, Arboleda- tem que saber O marcar. Arboleda tá no banco do São Paulo, porque o Sabino ele machucou, o Arboleda ficou no banco do jogo, o São Paulo ganhou e entrou no segundo tempo porque ele errou. Se o Ele errou e colocou o Zubel Arboleda de tirar o Arboleda do time, a torcida do São Paulo Ele tem que tirou, tirar ele na força. Qual foi o jogo que nós ganhamos 2-1? Quando Foi é esse segundo jogo, jogo. parece o Paranaense. Mas foi. Mas isso não pode acontecer. Foi por Eu não causa. vejo o Gustavo Gomes Foi no que ele banco errou contra o porque Criciúma, que ele chutou o vento contra o Criciúma lá. Ele Porque foi eu- pro banco. Ontem eu tava vendo um vídeo no TikTok, que o cara fala assim, que tava falando, depois eu vou pegar a fonte. Os números. Quem que vocês acham que é o meio-campista com mais gols nos últimos 4 anos? No mundo. Ele nunca teve um jogo, uma sequência de um jogo pela seleção. E a seleção brasileira não tem um meio-campista. Tem meia atacante. Se Mas você ele joga no Palmeiras. Ele tem 19 gols, né? Mas os caras não dá, mano. Ele tem Não 19 dá. gols, né? Beleza, Ele aí joga- só foi pra Se ele jogar. jogasse no Wolverhampton, a pior temporada dele. se ele jogasse no Wolverhampton, ele era 10 do Brasil. A questão é, se você faz uma convocação só de jogadores que atuam no Brasil, a gente teria esses 3 meias. Qualquer um dos dois poderia colocar daí. Irmão, levava Pra o mim, Ganso. mais fraco é o Matheus Pereira, Era isso que eu ia falar. o Rafael Veiga e o Paulo Henrique Ganso. Era isso que eu ia falar. Olha os 3 meio-campistas que a gente teria. Eu queria um jogo só, cara. Um jogo com a camisa do Brasil. Ganso, Neymar e Lucas junto. Um Nunca jogo aconteceu, eu acho. Né? Eu queria Nossa, só o um Lucas jogo. merecia muito ser colocado, Um não jogo, foi? entendeu? Ó, a gente teria jogadores, olha a lista de jogadores que a gente teria Se eu sou o Lucas, por exemplo, e o técnico me liga, fala que eu vou colocar, e fala assim, mas tá, você vai me dar 10 minutos? 10 minutos não vai fazer nada. Se vai me dar 10 minutos, eu fico aqui, pô. Você igual o Adriano no Corinthians lá, que entrar aos 40 segundos tempo. Não adianta. Adianta o cara ir pra seleção Muito jogar 10 jogo. minutos. Pra jogar no Corinthians. Você convocado pra quê? Pra, em vez de ficar treinando aqui com o meu time, pra mim ir lá treinar aí,
E só Porque tem assim, um lugar de treino. porque esses caras já não tem mais Pretensão mercado de na bola, Europa. Então eles estão aqui no Brasil porque daqui uns anos Aí os caras vão vai- sair de casa, vão ficar longe da família, dos filhos, Vai pra jogar jogar 5 5 minutos. minutos. Pra quê? E olha a escassez. Então melhor não levar. A família inteira esperando o cara entrar pro cara jogar 2 Tem Só uns que- que nem É o entra. GS. Só que isso é a mentalidade do treinador, né, irmão? O treinador que tem que ter essa mentalidade. Porque O treinador, só que o Dorival ele é um treinador. Será que tem uma demanda? Então, mas aí que tá. Mas eu acho que não por causa do que aconteceu com o Dorival. Porque o Dorival ele é uma outra pessoa agora Sim. na seleção brasileira. Ele não é o mesmo treinador que estava de São Paulo. Por isso o no Flamengo. Muricy nunca foi pra seleção. Por isso que o Muricy nunca foi na seleção. Pode, Você entendeu? Eu acho que Por isso que o pode. Muricy- A escalação dele vir pronta pros caras. Assim, falar, É. esses 11 aqui, ó. Será que o Ancelotti não aceitaria a dirigir a seleção brasileira por isso? O Guardiola acabou de renovar com o Mas Manchester o City. problema, O Luizinho. sonho dele é dirigir uma O seleção. problema, o sonho dele é Já dirigir a falou. seleção brasileira. Então, O problema- mas será que não O tem problema isso? disso daí é por isso que eu tô falando do Ronaldo ser presidente do CBF. Porque o Ronaldo vai ser o cara que vai deixar de ser Será? presidente. O Vai Ronaldo cortar tem isso. tamanho pra peitar É o todo Ronaldo, qualquer É, tipo o de Ronaldo, patrocinador. ele é O o patrocinador vai chegar aí, ó. É assim É. não, irmão. É do jeito que eu quero. Eu sou o Ronaldo. Ronaldo. Você entendeu? Pra mim, É assim que vai funcionar. Agora você coloca o Edinaldo lá, o cara parece um Banana. De verdade. bichinho aquele maluco de lá, estimação. ele Parece outra Sabe? cadeira ninja. Não, não, opinião sobre o O Ronaldo Edinaldo. tem a volta tipo assim, ele cumpriu o Cruzeiro. E vem ter já. Mano, porque corrupção por corrupção na AFA também tem Todo muito. lugar tem. A AFA tem muito. Mas a AFA ela prioriza o futebol, velho. Brasil, A quando federação, ela prioriza o quando futebol, era por o isso Teixeira lá, era corrupção atrás de corrupção, mas ganhava tudo. Ganhava tudo. Entendeu? Mas por quê? Porque o futebol era priorizado. Próximo pauta, Brasil. Qual que é? Ó, vamos passar para a próxima pauta, que a gente vai falar do Brasileirão agora. Hoje tem 7h30, tem pau, Tem pau na outra. Vitória e Palmeiras. Atlético Goianiense, Palmeiras. Ele me dá uma, né? Calma, não se empolga, calma, não se Se empolga. fosse 7 horas, tem o quê? Vitória e Palmeiras. Não dá E mexe, não. ao mesmo, no Goianiense, mesmo horário, Palmeiras. velho. Atlético Goianiense e Palmeiras, no mesmo horário, Vitória e Botafogo. Botafogo, os Dois dois ganharam, Palmeiras e Mesmo Botafogo. horário, né? eu Hoje os dois. Eu acho que os Palmeiras dois tem como não hoje. Vai É. tudo pro jogo lá. Os dois times compram. Eu acho que se um dos dois perder esse jogo hoje, já era o campeonato. O Palmeiras só depende dele. O jogo do Botafogo não é um jogo fácil, não. Não, o Vitória tá bem. O Vitória tá bem. Tá fazendo Ainda mais que os dois últimos jogos do Botafogo em casa foi um empate contra o Criciúma e um empate contra o Cuiabá. Que é pior, na minha opinião, do que o Vitória. E o Vitória tá fazendo o segundo O turno. Palmeiras devia tranquilo lá no Goianiense. Não, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Atlético Goianiense. Tranquilo e jogando bem. Eu acho que o Estevão Só que é lá, né? E o Luiz Henrique joga? O Luiz Henrique joga? Não, tá expulso. hoje É não porque- joga o Luiz Henrique nem o Barbosa. E a Foi time- expulso por muita burrice no último jogo. Não, é a gente vai falar disso aí. Água. A gente vai falar disso. É, Tá bom. então, a briga pelo título. E aí, quem que tá mais fácil? O Só Palmeiras, Palmeiras tá mais fácil o só Palmeiras e Botafogo. Botafogo. O Fortaleza saiu perdeu da a briga chance ontem. ontem. Eu com muita dor no coração, eu vou ter que ser realista. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar e vai igualar o São Paulo que eu consegui. É um feito histórico, né? Porque O só o Botafogo São já Paulo- é. Só porque Eu vou perder o título Isso aí, contra o isso Atlético daí Mineiro. é só pra quem é aquele esquema mesmo. E é mais ou menos no Você no vê, o mesmo time estilo, foi né? um Porque- ensino. Não, mais ou menos no mesmo estilo, dos porque caras. o São Paulo que foi campeão de 2008 também caiu no Então, colo brasileiro. o problema Tirou 11 pontos do Grêmio, não virou o Não, turno. 7 Quando só virou virou 11 pontos do Isso, em Grêmio. 2008. Quando Então, virou ano passado, no virou segundo o turno, então título, bota no segundo um ponto título, o do Palmeiras Grêmio. tirou 16 do Botafogo. Então, tipo, eu tô falando que o cenário é bem, E é o bem último semelhante, né? o último que São Paulo ganhou em 2008 foi bem parecido com o que está acontecendo com o Palmeiras Não, agora. exatamente, é isso que eu tô Parecido, falando. foi- Tá bem Foi semelhante. cenários o bem cenário. parecidos. Primeiro, segundo, terceiro, É, quarto, então. cenário bem parecido. Você tem É isso razão. que é interessante, Que né? foi o 2008 foi aquele gol do Borges lá contra o Goiás. Ah, eu fico Que tava um pouquinho impedido só. Tava só um pouquinho impedido. Mas de qualquer forma a gente ia ser campeão, porque o empate a gente era campeão. Um pouquinho impedido só. Não tinha É. Hulk, Mano, São Paulo tinha o Hulk e o Borges. O foi campeão brasileiro. Mas tinha o Muricy. Mas então, aí O Hulk era tipo o saudoso, o Borges também. Saudoso Zé Luiz no O Borges hoje é o melhor jogador do Brasil. O Mas Borges hoje é o melhor jogador do Brasil. Isso é Hein? fato. O Pedro o não é melhor. Borges seria artilheiro do Brasil fácil. O artilheiro do Brasil não tem 13 gols, é um ponto direito com 17 anos. O que isso dá no entendimento da gente como analista de futebol, como entusiasta de futebol? Que a continuidade é um fator chave para tudo, cara. Só que tem que ser uma continuidade de treinadores que possuem um nível de conhecimento e não tenham nenhum nível de loucura. Porque tem treinadores que você quer dar continuidade para o cara, mas o cara é um louco. O Abel, ele é um cara que ele chegou no Palmeiras sem ser conhecido. Ninguém conhecia Abel. Nunca tinha mentido. Ninguém conhecia. Eu mesmo falei, esse cara entrou 6 meses no Palmeiras. Ah, o cara tá vindo do Apoel, onde o Palmeiras arrumou esse cara? Entendeu? Aí o cara vem, implanta a filosofia de jogo dele,
arranca no meio do primeiro ano, acho que no segundo, a estrela do Palmeiras lá que estava vindo da básica, o Patrick de Paulo, ele tira o moleque do time, porque o moleque tá indisciplinado. E o moleque hoje tá onde? Começa, quer dizer que ele acertou, né? Ele tira o moleque do time, se não é uma diretoria, se não é uma diretoria boa ali, já começava ali o declínio dele, e aí o cara começa a ganhar tudo. Por quê? Porque o cara tem uma mentalidade vencedora e ele tem ideias fixas do futebol dele. E agora o respaldo da diretoria de fazer. Respaldo da diretoria com o tempo que ele E conseguiu. outra coisa, ele tem um saco. Não. Porque tem cara que não tem. Mas Cara que chega, brasileiro mesmo, a maioria dos técnicos brasileiros, eles chegam na coisinha de imprensa lá, o jornalista fala o que quer, implanta briga o que quer, não faz nada. Ele já dá no meio. Os gringos é assim. Os gringos são assim. Cara, Os caras também são é assim. só você pegar as entrevistas do Muricy, cara. Tem dia que eu me pego em casa no YouTube revendo as entrevistas do Muricy. Tem uma que o cara pergunta do Grêmio e fala, eu treino em São Paulo, você tá perguntando do Grêmio, né? Aí o que acontece nesse caso aí? Mas eu tô tudo problematizado hoje. Só que aí, essa continuidade, a gente precisa entender que existem treinadores que não... Por exemplo, o treinador que tá no São Paulo hoje. O cara é louco, irmão. O jogo contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil, o cara vai fazer a primeira substituição aos 40... Ah, não era ele sim. Era o auxiliar. Pô, era ele. Hoje em dia eles ficam no rádio. Aos 47 minutos do segundo tempo, o cara vai fazer a primeira substituição. Isso não existe. Isso não existe. Com 5 substituições, isso não existe. Vira e mexe, todo jogo do São Paulo, ele morre com substituição para fazer. Aí os caras falam, não dá para jogar quarta e domingo. Pô, então você não faz assim de substituição no jogo, cara. Ainda mais que desgasta muito o futebol. Você tá entendendo? A gente critica muito. Mas como você vai dar continuidade pra um cara desse? Como que você vai dar continuidade pra um cara Mas desse? você não tem peça também, A gente critica. você trocar 5 jogadores, você mexe no time inteiro. Eu sou Coloca outro time pra jogar. É Thiago, diferente. Se você não tem Thiago, 5 jogadores no mesmo Thiago, nível dos 5 que O tá lá em ano cima, passado, Thiago, o ano passado, o Dorival não tinha peça e trocava. Esse ano o elenco do São Paulo é muito melhor do que o elenco do Dorival. O Abel, ele. De ano um ano passado, pro o outro, Nestor, é um dos melhores jogadores do o São Paulo. Abel, de um ano pro outro pelo Palmeiras, ele perdia jogador e o Palmeiras Não repunha ele pegava um moleque da base, outro Mas moleque a da base base do ali. Palmeiras Já, O São Paulo não tinha segundo volante para jogar com o Alisson. O que o Dorival fez com o Pablo Maia? O que o Dorival fez? Recuou o Alisson. Ele faz o contrário, cara. Ele destrói o jogador, cara. Igual colocou o Pelé pra jogar também. Ele pediu o Ele destrói o rapaz, jogador. Thiago O Longo. Zé Rafael chegou no Palmeiras, É bom, camisa camisa 10 pra 10. jogar. Era o meio atacante do Bahia. Bahia. Ele virou segundo volante. Ele Quando o foi- Danilo ele joga de saiu, o 8, Palmeiras perdeu. 5 agora, o Abel. Zé Rafael. Esse cara vai embora do Palmeiras, tava vendo, hein? São Paulo tava os mundo São Paulo ia fazer a proposta pra ele, Zé Rafael. Não vai ser jogador. Ele vai sair, que ele perdeu espaço, parece, né? Então, a briga Mas do o ano título. que vem é muito A briga pelo Ele, título. o Rony. Eu acho que está muito aberto ainda, mas com o certeza. campeonato está se arrastando para o Palmeiras ser campeão. Eu acho. Porque o Atlético, o Botafogo, ele vai entrar, ele não vai entrar com o time titular no Allianz. Eu Ele vai. Será? Tenho 4 certeza. dias da final. Eu acho que não vai, não. Eu acho que vai, sabe por quê também? É Textor do não vai jogo deixar, Porque se perde pro Palmeiras, E perde a final. e perde a final pro Mas Atlético. sabe o que Não eu achei? nada. Sabe o que eu achei muito top? Sabe o que eu achei muito top? Para pra pensar em uma coisa. O Atlético Mineiro empatando com o Botafogo no jogo quarta-feira, o Atlético Mineiro empatou com o Botafogo. Esse empate, meio que, entre aspas, obriga o Botafogo a entrar com o time Atlético titular. ele mesmo. Isso, exatamente, contra o Palmeiras, sendo que tem a final da Libertadores de sábado. Isso é muito top. Eu não sei, agora você imagina, se o Luiz Henrique da vida joga contra o Palmeiras, ele se machuca. Eu não sei se Então, vai mas, jogar. gente, Se o Si existisse, ninguém saia de casa. Não, sim, mas aí como que tá a cabeça dos caras agora? Os caras falam, não, a gente vai jogar com os caras na mão, deixamos escapar. A cabeça dos caras tá o seguinte: se a gente fizer a segunda vez seguida É a mesma merda que esse título pro Palmeiras desse jeito, É Tá martelando isso na Só cabeça. que ao mesmo tempo os caras pensam. Se eu Haja bater o psicológico, cara, irmão. futebol é Botafogo, É. E outro dia também, é 4 dias de diferença de um jogo pro outro. né, Luizinho? Futebol é aquilo. Só que o Luiz Henrique ainda vai ser julgado. Pode, é verdade. Porque ali não foi um ato de violência, uma Ele chegada agrediu forte. mesmo, pessoal. Ele Ele deu um soco na cara do cara do Palmeiras Não, lá. mas a O diferença, André Silva, sabe? a diferença é que ele tacou uma garrafa. Cada vez. A diferença é que ele tacou uma garrafa na cabeça de uma repórter. Isso aí já é uma coisa extra-campo. Esse repórter é embaçado. É, Isso e assim, daí já é caso de polícia. sim. E assim, se Mas fosse na cabeça de um repórter, já era foda. Ainda mais na cabeça de uma repórter, já complica um pouco mais, entendeu?
Mas você acha que eles vão querer tirar ele dos últimos jogos dele? Não, ele já não joga contra o Vitória hoje, porque ele foi expulso após o jogo. Se tiver seriedade, ele não joga mais uns 3 jogos. Ele não termina o campeonato. E Não, o Barbosa, ele vai pagar no ano que vem. e o Barbosa não joga hoje porque o Daverson ele teve maturidade para pilhar o time inteiro do Botafogo para a final do campeonato da Libertadores. Ele é bonito. Ele não fez o Barbosa só no último jogo. Ele conseguiu pilhar. É lógico, os caras entregam um de cada vez. Ele fez o time do Botafogo entrar numa pressão tão grande na final da Libertadores que os caras não têm ideia. Foi favorável demais pro Galo. Foi muito favorável pro Galo. Porque o time do Atlético Mineiro tem muito, que nem a gente falou no último podcast. E trouxe cara muita gente bom. para torcer pro Atlético por causa do que aconteceu com E o Exatamente. time do Atlético Mineiro tem muito cara cascudo, que é acostumado com essa pegada. E O time do Botafogo ao Botafogo contrário. tem muito cara que é aquele famoso refrigerante de 3 litros. Que vai chegando no Chega na final. metade para demais. Eu ainda achei estranho o comportamento do Atlético Mineiro contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu achei muito esquisito aquele jogo. Porque o Atlético Mineiro tava. Se tem uma coisa que o Atlético Mineiro tá sabendo fazer esse ano é se defender. Contra o São Paulo e Morumbi, os caras se defendeu bem o jogo inteiro. Foi ganhar o jogo 1x0. Os dois Hoje com o jogos. River lá, os 2 jogos. Aí eu falei, pô, contra o Flamengo vai fazer a mesma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que. Eu acho que vitorioso. Eu acho que veio, tem uma O hora do Flamengo tem jogo. mais casca que o Quis, Atlético. não, quis vir muito pra cima também, de uma hora do jogo. O River, apesar da tradição, não tem um elenco cascudo. Porque se você tira o segundo gol do Gabriel, foi Não. um erro. Eu não acho que Foi um posicionamento tá erro. Ele realmente deixando a qualidade. Não, sim. Só que eu achei aquele jogo do Atlético Mineiro em si muito fraco, muito abaixo do que ele podia Porque apresentar. era contra o Flamengo, tava com medo. É só, Pode ser também. É só você Porque ver. o Flamengo vem eliminando o Atlético aí, já eliminou 2, 3 anos seguidos. aí, É diferente você jogar. É só você ver, por exemplo, quem fez o gol do Flamengo na final. O Gabriel. Que é acostumado em jogo de decisão, Exatamente. O cara é- ele já o cara tem é aquilo dele. largo. O elenco do Flamengo é um elenco, um elenco atual. Não falo só do time em si agora do Flamengo, que é grande, é que o do do jogo. Botafogo é Esse mais elenco, acostumado. assim como do Palmeiras, esse elenco é acostumado a ganhar. Então isso pesa, mano. O do Botafogo já não é. Além da qualidade. Já O é. do Botafogo já não é. Um Mas elenco agora muito deixa eu- jovem, não ganhou nada. Deixa eu só fazer uma analogia aqui. Você, nós, cada um de nós que jogando como jogador do Botafogo, jogador que estava no elenco ano passado, vamos colocar Não, o Luiz Henrique também. Estava no elenco, jogador que faz diferença. Marlon Não Freitas, tava, o não. capitão. Ano passado ele Não, estava. Marlon Freitas. Marlon Freitas, tá. Vai. Então vamos lá. Um jogador que faz diferença, estava ano passado, passou por tudo aquilo que passou, perdeu o campeonato. Aí esse ano você vai chegar na final da Libertadores, certo? Que é uma coisa astronômica pro Botafogo. Só que chegar na final da Libertadores pro Botafogo já é algo extraordinário. O ápice do time na história. Você entendeu? O brasileiro é mais importante para Perder o brasileiro de novo, do mesmo jeito, é muito pior. Então, eu como jogador, eu preferiria ganhar o brasileiro para não dar a casca de fazer 2 vezes a mesma coisa contra o Palmeiras do que ganhar a Libertadores. Então, se der para fazer os dois, beleza. Mas a prioridade é ser o brasileiro. Então, bota o time titular contra o Palmeiras para desgarrar no brasileiro. Eu acho que Ganhou, aí eu vou para a Libertadores. É Se porque perder a Libertadores, pô, beleza, o ano que vem a gente tenta de novo, mas perder o brasileiro 2 vezes do mesmo o jeito, Textor não vai deixar. Não vai pra Lena? Não vai. cara, Não deixa. Outra Ele coisa. vai dar um bicho maior pros caras e vai colocar todo mundo de O Atlético Mineiro já fez isso. Sem contar o bicho, provavelmente, contra o Goianiense hoje. A Mala Branca. O Eu acho que Não, mas o Atlético Pode Em pagar relação à 10 Libertadores, Não tem como, a premiação da Libertadores é 130 milhões de reais, né? Que dá. Vai O dar Atlético Mineiro vai dar 60 metade. 60 milhões de metade jogadores. dos jogadores divididos. Eu fiz as contas, quantos jogadores são? 24 jogadores? 22? Dá mais de 2 milhões. Então, Você porque acha assim. Eu acho que vai dar Palmeiras mesmo. tá caminhando pro Botafogo. Palmeiras. Depois desse jogo contra o Atlético Mineiro aí, ficou muito. Se o Viu aquele gol mas- do porque o Palmeiras Flaco vai Lopes perder. lá no último lance do jogo Isso lá que eu falo, também. eu também é o que eu ia Aquilo lá falar. foi gol de time que Eu vai acho ser que- campeão. Filho. Eu acho que o brasileiro vai ser tem jeito. prioridade pro Botafogo. Sem brincadeira, parece não fazer sentido. Mas eu acho que pela presidência, por tudo que acontece, Que por bom, ser né? o Palmeiras, se fosse outro time, já não sei se ia dar uma importância. Mas por ser o Palmeiras, eu não acredito que eles vão deixar entrar com o time reserva, não. Eu não acredito, não. De verdade. Não, o time reserva não. Jogar Porque- é. É uma sorte Porque tem É. muito. Não, e tem E o jogo é que hora? E se você for pensar, se você for pensar nisso, O jogo do Não, Palmeiras. o jogo começa com o Botafogo. 9 E outra, o Botafogo, se o Botafogo empatar, É o 9,5. Palmeiras também ganha as se contas. você for pensar nisso, e se machucar, então não joga semifinal, não joga quarta de final. E hoje já não joga o Luiz Henrique Barbosa, mas vou descansar. Não, e É na outra, quarta que vem esse jogo, e né? assim, Terça. Terça, 9h30, porque a final é sábado.
final da Libertadores. Ah, o jogo é sim, terça. verdade. Por isso os dois jogam hoje. Os dois Aí jogam o jogo televisão vai passar o Brasil inteiro. Outra, sim, provavelmente. a vitória e o empate é do Botafogo. Sim. Porque se o Depende do jogo de hoje. Não, sim, É, mas eu falo assim, os dois dois ganham ganham hoje. hoje. Os dois empatam, os outros dois jogam, o Botafogo continua. Então o Sim, Botafogo tem a vitória. Se e empatar, o Palmeiras perde Só que, depois. gente, o Botafogo pega o Inter lá. O Palmeiras tem 2 jogos em casa. Essa que eu O digo. Palmeiras, o Botafogo pega o Inter no pega o meio. O Inter. Inter tá batendo todo O Inter no mundo. Beira-Rio. O Inter tá jogando muita bola, cara. O Inter não, é 12 jogos sem perder. O Internacional de Porto Alegre, se Não. não fosse essa catástrofe que teve lá no Sul, o Inter tava brigando pelo título tranquilamente. Que é um time bom. Porque os caras, eles se machucaram lá, eles ficaram um tempo sem jogar lá, e quando voltou demorou pra sair. voltou Senão o Inter Que tem mais um meia que poderia tranquilamente, se Não, tivesse a Patrick. convocação do Brasil. Verdade. Tasman, que Joga é um muito. baita jogador. O Patrick é um baita Joga jogador. muito. E o Inter perdeu o Maurício, que era um dos principais jogadores ainda, e continua Foi o Palmeiras que conseguindo. é verdade mesmo. Não, no Palmeiras O não. Danilo e o Thiago falou, Também. eu concordo, tipo, não vão pôr o time reserva, claramente. Não vai. Tanto que dá pra descansar, obviamente. E assim, se coloca o time reserva contra o Palmeiras e perde, Não. vai como pra final da Libertadores, entendeu? Porque perde. Se perder os dois ganhando hoje, perdendo o Palmeiras na terça, Já é. perdeu o título brasileiro. Ali, ok. A final do Brasileirão é terça-feira. Ok. E você perdendo o título brasileiro, a pressão pra final da Libertadores, ela triplica. Sim. Então, é entrar com o time titular. A Libertadores funciona no Botafogo como se fosse um bônus. Porque, pô, É, chegamos é. bem, cara. Chegamos bem. Se conseguir E- ganhar, beleza. Mas o brasileiro é obrigação. Mas cara. pode Vai ser- fazer pode igual ser a fez melhor no Mas Brasil. se liderar o campeonato inteiro. Só que Se você... liderar o campeonato inteiro, chegar nas últimas. É igual o São Paulo em 2020. Mano, se isso acontecer, alguém precisa Não, demitir não, o Tietchan 2009. e ninguém contrata mais o Tietchan, porque o Tietchan vai estar nos 3 entregados de título mais É absurdo verdade. do mundo. Verdade. 2020 no São Paulo, ano passado no Corinthians. Começou por causa Não, do mas Perninha. 2020 no São Paulo, o São Paulo perdeu o Foi por causa dele. faltam 6 Começou por rodadas. causa do Perninha. 7 rodadas o São Paulo terminou. Começou por causa do Perninha dele. Pode ser a melhor semana da história do Botafogo contra Ou a pior. ou a Ou a melhor. pior. Não, ou uma Normal, né? Porque é normal o Botafogo ser Esse cara é pequeno demais. 50 anos sem ganhar um título, cara. O que o alemão tava falando aqui, eu acho bem interessante também que ele falou. Ele tava falando do gol do Flaco Lopes. Continua aí, alemão. O pior que ele gol ali do jeito que foi o Bahia amassando o jogo todo. Chega no Ficou último campeão, lance. né? Sim, o último lance do jogo, o cara vai e mete um gol daquele de cabeça. Só que assim, Só dando Bahia só o jogo que outra, todo é. Vou os caras falaram isso na anular. adega ontem. Na adega Não tem no como. jogo de vocês aqui. O Palmeiras não joga bem, tem 3 jogos, ele falou. O negócio Jogou bem contra o Grêmio. só que ele falou, só que vai lá, faz 1x0, Você arranca a vitória na É. barra, né? E o Botafogo Você entendeu? jogou um tempo inteiro com um a mais, né? Então, Exatamente. isso, por causa desse jogo mesmo que eu São falo. umas coisas que você não consegue entender. Parece que aqui, tipo um. E o Botafogo saiu pilhado, isso. saiu pilhado. O time do Botafogo inteiro pilhado depois do jogo contra o Atlético. E entra isso. Se você pegar a final da Libertadores, esses caras entram com o time reserva, igual voltando ao que ele falou. Perdem o jogo pro Palmeiras, perdem o título. Porque o Palmeiras, os outros 2 jogos. O Fluminense ele não vai ter mais caído, o Fluminense não vai precisar nem ganhar o jogo. O Fluminense entrega pro Palmeiras tranquilamente. Igual o São Paulo vai entregar o Botafogo. Tanto o São Paulo pro Botafogo na última rodada. Se o Palmeiras chegar dependendo que o São Paulo ganhe do Botafogo pra ser campeão, esquece. A não ser que É o no São Paulo Morumbi, né? precise ganhar pra ir pra Não, mas o Libertadores. Paulo já tá na Libertadores. não, Nem não, um ponto pra ir pra pré, pelo menos. já 3 tá. jogos e um Só ponto. que aí Mas a pré da Libertadores hoje em dia não é mais Não, igual. é porque você São pega 2 o jogos. Se o Corinthians foi em nono e o São Paulo em quinto, em sexto, o São Paulo pega o Corinthians, né? São Paulo fica em sexto, Mata-mata. então o não chega negócio mais. agora é assim. É, o Botafogo. Os dois se matam pra ver quem que vai. O Botafogo que Inter tá tá na muito final bem. da Libertadores tava na frente. Então, se o Botafogo ganhar a Libertadores, se o Botafogo perder a Libertadores e ganhar o Brasileiro, diminui uma vaga. Se o Botafogo perder o Brasileiro e a Libertadores, continua a mesma coisa. E o Cruzeiro não ganha na Sul-Americana e é G7 normal, né? É G7 normal, não tem esse negócio de G9. Desvaloriza demais o Brasileirão isso aí. Aí o... Imagina a cabeça desses caras na final. Ah, tem que ter um Você psicológico é muito bom. louco, cara. E coisa que o Botafogo tá demonstrando que não tem. Não Os tem. jogadores dele Ficou claro nesse jogo contra o Atlético aí. Isso foi muito bom pra Atlético Porque é um time que está disputando o título brasileiro, perder 2 jogadores praticamente depois do apito final Sim. e 2 jogadores titulares. Mas aí você vê que tá totalmente Foi, instável. foi a mesma coisa que o Rafinha, o senhor Rafinha, com a experiência que ele tem, fez um jogo contra o São Paulo, empatou o jogo com o Botafogo, São Paulo em cima do Botafogo, São Paulo ia virar o jogo, ia virar aquele jogo ali, aí ele vai, me pega a bola e fica fazendo confusão lá na beira do E campo. Deus ajude que não invente de continuar, porque E já aí? deu já. E aí? Então, É a mesma coisa. Ele falou no podcast que É a vai mesma renovar. O resumindo, Botafogo podcast contra dele. um a mais contra o Atlético Mineiro parecia era um início. então não pressionou. Não. Então, resumindo, pra gente
fechar esse assunto do Brasileirão e passar para os palpites. Se fosse para fazer uma fezinha, então, todo mundo aqui faria fezinha no Palmeiras, título do Campeonato Brasileiro? Não, eu faria no Botafogo. Eu não quero que o Palmeiras seja Não, campeão. fazer Mas a minha análise fria é que o campeonato está caminhando por tudo que está acontecendo Exatamente. mentalmente, a forma que o Palmeiras está ganhando jogos, Já vi esse filme o que antes. está acontecendo com o Botafogo, está caminhando para o Palmeiras ser campeão. Uhum. Mas eu vou continuar torcendo para o Botafogo Não, ser campeão. torcer sim. Eu falo se fosse Você para fazer acha que aquela vai fé. ganhar? Se fosse para apostar aqui, você apostaria que... Sim. Você também? Eu também acho que o Palmeiras leva. Felizmente, com dor no Sim. coração. Felizmente, fazer o Não sei. Eu acho que o Palmeiras leva por conta do jogo do Botafogo contra o Inter. É um jogo muito difícil. É, Porque exatamente mesmo isso assim também. empata com o Palmeiras no Allianz Parque, Tem ganhado o time tem ganhado o Inter. E o psicológico do Palmeiras Botafogo pode pós ganhar Libertadores. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, o Botafogo chega no Nessa daí o. Não, louco, porque o né? Botafogo vai ser assim, antes do jogo contra o Inter, é a final da Libertadores. Ou eles vão estar comemorando, e a gente sabe que quando o time é campeão, no jogo seguinte é... Libertadores, irmão. Pensa, ganhou a Libertadores, o Todo Brasileirão vai mundo vir em louco. segundo plano. Vamos chapar. Se for campeão da Libertadores, o jogo contra o Inter vai ser... Vamos jogar mais leve. E ganha perder o Palmeiras. na final da Libertadores é Se pior o ainda. Botafogo ganha o Palmeiras. Não, isso eu tô Aí falando, sim. isso eu tô falando se vai Se ser o Botafogo ganhar o Palmeiras e perdendo pro Inter, não Palmeiras interfere em é muito nada. forte, né? Ele depende dele ainda. Mas... Então, Assim, vamos lá. vai que- Então, hoje, 7h30. Primeiro, o jogo que tem hoje, lógico, tem campeonato inglês, campeonato italiano, eu vou assistir tudo, porque eu sou fissurado do futebol europeu. Mas hoje, aqui no nosso continente, tem Racing e Cruzeiro. Vai pegar o que hora? City, né? Quem? Racing e Cruzeiro, 5 horas, final da Sul-Americana. 2x0 pro Racing. 2x0 pro Racing. 3x0 Forte. Cruzeiro também. 3x0 pro Dois Cruzeiro. Matheus Pereira e um do outro. 2x0 pro Racing, pra esses caras aprenderem a Marcelo valorizar. Moreno. Pra esses caras aprenderem a valorizar o campeonato brasileiro e não largar pro Eu acho que vai ser- que não vale nada. Eu acho que vai ser 2x1 pro Racing. 2x0 pro Racing, aprender. 2x0 pro E Racing. aí, alemão? 2x1 Cruzeiro. 2x1 Não vai dar Cruzeiro. 3x0 não, mas acho que vai dar Cruzeiro. 0x0, expulsão, confusão, spray de pimenta, jogo pros pênaltis. Não, não é o que você torce pra Vai acontecer. acontecer isso, vai 2x0 pro Racing, fácil. Não apostar cartão amarelo. 2 gols do Gordinho que acabou com o Corinthians. O Corinthians também, pô. Sai daqui do Brasil, lá fora não conhece ninguém. E aqui, Eu 2x0 pro aposto Racing. em 1x0 Cruzeiro, cara. Eu acho que o Cruzeiro ganha do Racing, apesar do Racing estar jogando um futebol bem interessante, eu vou de 1x0 Cruzeiro. 2x0 pro Racing. E tem 7h30 hoje, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Palmeiras. 3x0 Palmeiras. 1x0 Atlético Goianiense. Aí, Thiago. 4x0 Atlético Goianiense. Meu Deus. Aí a pessoa acontece, mano. 4x0. Aí, meu Deus. Nossa, a mamãe Leila faz o pix. Só brasileiro. E aí, alemão? Não, acho que tá. Ah, hoje é um 3x0 Palmeiras. Sony? Acho que o Palmeiras ganha hoje. O Estevam volta descansado, porque ele foi lá treinar na seleção. Palhaçada. Eu vou em 3x0 Palmeiras, vai, 3x0 Palmeiras. Eu ia falar 3x1, mas né, não pode. A defesa do Palmeiras tomar conta do Atlético Goianiense, que ataquearam no início, não é possível. 3x0 Palmeiras eu fecho. Botafogo e Vitória no tapetinho? O tapetinho? É no tapetinho? É no tapetinho, né? 2 ganha, Palmeiras e Botafogo ganha. 2x1 pro Botafogo. É no tapetinho, se eu não me engano. Eu espero que o Botafogo continue do jeito que tá com o seu trio de ataque, parecendo triatleta nos últimos Corre, jogos. pedala, nada. Corre, pedala e nada. Botafogo 2x0 pro Botafogo hoje. Eu acho que o 2 Botafogo... gols do Tietchan. É no tapetinho. 2x0 Botafogo, Thiago? Mesma coisa, eu acho. Porque 2x0 Botafogo? o Botafogo não vai ser... Não 2x1, vai ter... 2x1. O Vitória é um time bom, mas é no tapetinho. Não vai Fala ter isso. 3 jogos seguidos, 3 tropeços em casa. Contra o Cuiabá, cresceu uma vitória. Não é nada. Mas é a pressão, né? Se acontecer, pode soltar o Aí o Dexter vende o É, Ano não, passado, quando o Botafogo é viu o muito Palmeiras no incompetência. retrovisor, é muita incompetência. Ah, mas ano passado foi Mas era a pior. sequência era mais forte. Né? Sabe, ano passado era, sei lá quantos pontos. né? Ano passado, o Botafogo conseguiu tomar uma virada de 4-3 do Palmeiras não tem. e depois tomou uma virada do Grêmio muito semelhante. É, Sequência. verdade. O Soares destruiu o Soares. Soares é. Aquela virada do Palmeiras lá foi Sem joelho. Eu Tá tava assistindo o jogo com o Luizinho, acabou o meu tempo lá, eu tava na casa dele, fui dormir. Os 3x0, né? Eu fui dormir. Mas foi uma amassada no primeiro tempo também. Primeiro jogo da bola. Eu falei, "Ixi, já era." Tá, vamos sair. Aí, irmão, Botafogo e Vitória? 3x0 Botafogo hoje. Eu vou de 2x1 Botafogo. O time de Vitória é bom, mas 2x1 Botafogo. Eita. Juventude e Cuiabá? 0x0. 2x0 Juventude. 3x3. Eita, pelo é um jogo bom, hein? Mas é 7h30, eu quero ver quem vai assistir. 2x0 Juventude. Rui contra o Rio. 2x0 Juventude. A Juventude já caiu. Ei, não. 2x0 Juventude. 2x0 Vai ser Juventude. bom pra nós.
Bom, é bom porque é no mesmo horário de... Os caras vão colocar esse jogo no mesmo horário do Palmeiras e do Botafogo. 0x0. 1x1. Tristeza do futebol. São Paulo hoje, 9h30, hein? Vocês que... Fala quem? São Paulo ali no Atlético Mineiro. Agora Agora Atlético Mineiro no Morumbi. Qual é o seu palpite, Jonathan? 3x0 tricolor hoje. 5x0 São Paulo. 5 gols do Lucas Moura. 1x0 suado. É isso, Não, 7, vai. 2 do Gol do Sabino. 2x1 São Paulo. Luciano que tá brigando. Subiu disso. Luciano que tá brigando pelo artilheiro pelo Que brasileiro. fase. Hoje 11 é gols. 2x0 São Paulo, 2 do Luciano. Gol do O Sabino. São Paulo... Subiu de expulso. Ah, mas aí normal. tem bet. 0.00. Eu vou de 2x1 de novo. Caramba, tô só no 2x1. 2x1 de novo. 2x1 São Paulo. O Atlético Mineiro tá focado na Libertadores. Os caras não vão ter que jogar bem. Não, já veio o time do reserva já. Amanhã tem Bahia Atlético Paranaense. 4 horas. 2x2. 2x0 no Bahia. O Bahia tá jogando bem. Aí deixa você ganhar. Tá 8 jogos sem ganhar, né? Tá. O Bahia tem que Mas tá jogando bem, é isso aí. Tá jogando bem. então. Mas às vezes a bola entra no E gol. 1x0 Bahia. É louco. Eu vou de 1x1 esse jogo. Pra quem? 1x1 pro Atlético Paranaense. 0x0. Gambá, Corinthians e Vasco né, também, né? Corinthians e Vasco 4 horas amanhã também. 4 horas amanhã? Corinthians e Vasco. Corinthians, convenhamos, né? 8x0 pro Vasco. O Corinthians tá bem. Corinthians tá 6 jogando gols do 2 a 0. Zaga. 3 do Léo Pelé. bem. 3x1 Corinthians. Só Amanhã vai ser 1x1. 2x0. O Corinthians joga sem o Memphis e o Roberto amanhã. O Roberto machucou. 2x1 pro Vascão da Massa, irmão. o time do Vasco também não é time bobo, não, né? Ó, isso aí tá valendo vaga lá no mob. Agora é um jogo que vai ser bem interessante amanhã, 4 horas também. Um jogo importantíssimo pro Bragantino. Internacional e Red Bull Bragantino lá no Beira-Rio. 5x0 pro Inter. 2 a 0. O Bragantino tem que cair pra aprender. Pra aprender a ter vontade 2 a 0. de jogar bola. o Bragantino no time. Tem que cair, o Bragantino sabe que o Bragantino tem que cair, porque esses caras não tem vontade de fazer nada. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, não tá nem aí. Então tem que perder. E terça-feira teremos o jogo da decisão, na opinião de muitos. Vai, Que é no Campeonato Palmeiras Brasileiro. e Botafogo, 9h30 no Allianz Parque. Seu palpite, João Lucas. 2x1 pro Fogão, não pode entregar agora não, Fogão. Ajuda nós aí pra continuar sendo um. 2x2. 2x2, Thiago. Danilo? 1x1. Sony? 1x0, o gol do jogador mais decisivo do Palmeiras na últimos anos. Gabriel Menino. Rafael Veiga. E aí, alemão? 2x1 do Fogão. Não, Fogão? Eu vou de 2x0 Palmeiras. Acho que o Botafogo vai sentir a pressão. E vai ser 2x0 Palmeiras. Certo? Fechou. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não lembro se eu falei meu nome no começo. Eu sou Luiz Gustavo Teodoro, apresentei o programa Teodoros Podcast. Estamos encerrando por aqui. Todo sábado estaremos aí fazendo mais um episódio. Esse foi o nosso segundo Mandem episódio. sugestões para nós É bom? nos comentários É que a gente interessante. vai avaliando aqui, temas que vocês querem que a gente discuta aqui e também coisas que a gente possa melhorar aqui. Cada semana que nós gravarmos aí, nós vamos melhorar um pouquinho toda a estrutura. E você quer ser um patrocinador? Converse com a gente. Sim, Gosto também. A gente precisa de café da manhã. E só isso por enquanto. Mas Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.